ZYD 533. TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. Catamarã de Charitas atrasa viagem e passageiros ficam à deriva na Baía de Guanabara à espera de uma outra embarcação. A Prefeitura de Niterói põe em prática quiosques do Centro de Atendimento ao Turista. E você acompanha também o movimento durante a abertura da Copa do Mundo de 2014. Fique por aí, o Passaponte Notícias está só começando. Por causa da Copa, a volta para casa dos motoristas que moram em Niterói, São Gonçalo e região será antecipada. O tradicional horário de pico da Ponte Rio-Niterói, que geralmente começa às 5 da tarde, deve acontecer já a partir do meio-dia nos dias de Jogos do Brasil. Por isso, a ponte vai operar em esquema especial durante todo o período. Equipes de socorro médico e mecânico estarão reforçadas e ficarão baseadas em pontos estratégicos da rodovia. O serviço 0800 terá atendimento bilíngue para turistas, assim como os painéis de mensagens, que vão veicular alertas de trânsito em português e em inglês. Mais do que nunca, todos os brasileiros estão convocados para a grande torcida pela nossa seleção. Com feriados e ponto facultativo decretados em várias cidades, como será que ficou o fluxo de pessoas em Niterói na manhã desta quinta-feira? Vanessa Vertem. Devido ao curto tempo de travessia, estimado em 20 minutos, pegar uma barca é uma das opções de transporte mais procuradas pelos moradores de Niterói que precisam ir para o Rio de Janeiro. As embarcações modernas possuem capacidade para 1.300 passageiros. E agora são 8 da manhã aqui na Estação das Barcas, horário que em dias normais recebe um grande fluxo de pessoas, porém, nesta quinta-feira, o movimento está tranquilo. Apesar da seleção entrar em campo apenas às 5 da tarde, logo pela manhã, muitos torcedores já estavam vestidos com a camisa do Brasil ou com peças de roupas nas cores azul, amarelo e verde, uma alusão à nossa bandeira. A Rua Visconde do Rio Branco também estava limpa, sem muitos ônibus ou carros. Já na Alameda, no Fonseca, uma das principais vias de Niterói, acesso para a região dos Lagos e para o município de São Gonçalo, o movimento estava bem inferior ao que costuma registrar. Segundo o agente de trânsito aqui da Alameda, por hoje ser um dia especial, o contingente de profissionais nas ruas aumentou. No acesso à ponte, o policiamento estava fixo e o fluxo de carros atípico. Da meia-noite até as 9 da manhã, cerca de 24 mil veículos haviam passado pela ponte no sentido Rio. Se não fosse o ponto facultativo decretado na cidade do Rio de Janeiro, a estimativa seria de 45 mil carros. E agora são 9 horas da manhã, horário de fluxo intenso na ponte. Porém, segundo agentes da PRF, o tempo médio de travessia é de 13 minutos. Em dias normais, poderia chegar até meia hora. E um problema numa das embarcações da concessionária CCR Barcas atrasou a viagem de muita gente na manhã desta quinta-feira. Confira. Um novo problema nas barcas aconteceu na manhã desta quinta-feira. Dessa vez, o catamarã Zeus, que saiu às 7h30 da manhã da estação de Charitas em direção à Praça 15, ficou à deriva na Baía de Guanabara. Os passageiros chegaram a vestir coletes salva-vidas. Através de nota, a concessionária CCR Barcas disse que o catamarã apresentou um problema em um de seus motores a aproximadamente 300 metros da estação do Rio de Janeiro e os passageiros precisaram ser transferidos para outra embarcação. E, infelizmente, os problemas nas embarcações são comuns. No início de maio, uma barca que já estava com a sua lotação esgotada, com cerca de 2.000 pessoas, foram surpreendidos com outros passageiros que tiveram a entrada liberada por funcionários da concessionária que administra o serviço aquaviário. A CCR Barcas informou que a transferência de passageiros entre as embarcações durou cerca de 7 minutos.
O túnel Ângela Fernandes, o Mergulhão no centro de Niterói, ficará fechado no próximo sábado, dia 14, para manutenção das 10 da noite até as 5 horas da manhã do domingo. Os motoristas deverão seguir pelo lado direito da Avenida Marquês do Paraná, pegando a Avenida Amaral Peixoto e contornando para ter acesso à Rua Doutor Celestino, em direção a Icaraí. Daqui a pouco você vai ver como funciona o Centro de Atendimento ao Turista, inaugurado recentemente pela Prefeitura de Niterói, e como foi a tarde de festa durante o Jogo do Brasil em Icaraí. Eu volto num minutinho. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. E a nossa história vai continuar. Alma limpa, leve como o vento vai flutuar na paz desse momento. Traz mais vida. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Esse é o Chumbo Grosso, você já sabe. Todo sábado, 2 da tarde na Passa Ponte. Eu, Antônio Feijão, espero vocês toda semana com um resumo policial da nossa região. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, como em nenhum outro lugar. Só aqui no Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. A verdade doa quem doer. Há algumas semanas é possível perceber a quantidade crescente de turistas que chegam à cidade para o maior evento de futebol do planeta. Os brasileiros de diferentes regiões do país e também os estrangeiros que vieram a Niterói agora podem recorrer aos quiosques de informação espalhados pela cidade. Inaugurado recentemente no Museu de Arte Contemporânea, o MAC, o Centro de Atendimento ao Turista, o CAT, promete oferecer aos turistas estrangeiros informações para que eles possam desfrutar do melhor de Niterói. Localizado em um dos pontos turísticos mais bonitos da cidade, o centro distribui mapas e folhetos com resumos turísticos em inglês e espanhol. Resultado de uma parceria da Secretaria de Estado de Turismo com a Anel Tour, a sede provisória permanece no MAC até o dia 20 de julho. Além desse CAT no MAC, foram implantados outros 4 em Niterói, na Fortaleza de Santa Cruz, no Parque da Cidade, na Praça Araribóia e na Estrada Frois. No atendimento, 2 agentes bilíngues ficam à disposição para tirar dúvidas e informar aos turistas as linhas de ônibus, restaurantes, indicações de ruas e os pontos turísticos. O japonês Jong-Yun Takai, arquiteto e fã de futebol, esteve por aqui no ano passado durante a Copa das Confederações e voltou para o Mundial. Ele revelou que aproveitou para revisitar a obra de Oscar Niemeyer. For World Cup, but today I came here to see the museum. Yeah, very famous. Yeah, very nice. Yeah, I designed a park or a garden or outdoor of the architecture. Great, looks great. Os moradores de Niterói se reuniram nos mais tradicionais bares da cidade e também na Orla de São Francisco para concentração antes da partida. Com bares de diversas ruas de Niterói, como por exemplo Gavião Peixoto e Marise Barros, recebendo os moradores da região para o pré-jogo, podemos ver como a torcida de Niterói vai se comportar nessa Copa. Nossa equipe veio às ruas para saber a expectativa da população com relação a essa Copa. A gente espera que seja do Brasil e que venham muitos gols. E que, imagina, deve estar todo mundo com uma energia muito boa, uma ansiedade muito boa, né? Então, os 11 jogadores lá representando a gente, mas acho que a gente está ansiosa igual a eles. Botando muita expectativa, espero que o Brasil ganhe, ainda mais porque é dentro do nosso país, né? Vambora, Brasil, força! Eu estou muito animada, quero que o Brasil ganhe e rumo ao Hexa. Além da abertura da Copa, neste dia 12 de junho, é celebrado o Dia dos Namorados. Pensando nisso, alguns casais aproveitaram o evento para antecipar essa comemoração. O jogo a gente espera que o Brasil vença, né? A comemoração da data a gente antecipou, já trocamos presente ontem, né? Para não atropelar os 2 dias. Então a gente comemorou ontem
E hoje a gente vai comemorar, espero, a vitória do Brasil. Espero que o Brasil ganhe, né? Que seja 3-0. E a gente vai comemorar o Dia dos Namorados com 3-0. A Prefeitura de Niterói divulgou, mas não cumpriu. Sem o telão que exibiria o primeiro jogo da seleção brasileira na praia de Icaraí, moradores do bairro se dividiram e torceram em 2 ruas para ver a estreia da seleção canarinha. Nesta quinta-feira, o Brasil enfrentou a Croácia na abertura da Copa do Mundo de 2014. Por conta do ponto facultativo decretado na cidade, as ruas do centro ficaram vazias e da Zona Sul também. A partida estava marcada para as 5 da tarde, mas a concentração começou às 2. Cerca de 2.000 pessoas se reuniram aqui, na rua Doutor Leandro Mota, no Jardim Icaraí, para assistir a primeira partida da nossa seleção da Copa. De acordo com o representante do polo gastronômico, o jogo desta quinta-feira foi a primeira experiência dos lojistas e eles esperam que nos próximos jogos o local também fique cheio. Nossa equipe flagrou famílias reunidas nos bares para verem o jogo e vibrar com os gols. Estamos fazendo um trabalho aí para agregar a vizinhança, os moradores. Um evento bem diurno. A gente quer fazer um evento de anti-jogo. Para pós-jogo a gente realmente está recolhendo e deixando a casa funcionar normalmente. E foi durante a entrevista que a nossa seleção sofreu um gol. Parceria que está dando certo. Foi gol. E não é do Brasil. A expectativa das milhares de pessoas reunidas nas ruas de Icaraí eram tanta que se podia ver a energia positiva nas vibrações. A Copa está só começando e muita festa ainda vai rolar. Então, torça pelo Brasil, vibre os gols e beba com moderação. A concentração até que deu sorte. A população já tem um encontro marcado para a próxima partida contra o México, no mesmo endereço, na terça-feira. A Anitrans vai antecipar o horário da reversível da Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, durante os Jogos da Seleção Brasileira. A portaria publicada no Diário Oficial prevê que a reversível seja implementada de 1 às 5 da tarde nos dias de Jogos do Brasil. Normalmente, a reversível funciona das 4 às 8h30 da noite, de segunda a sexta-feira. O horário foi escolhido justamente porque as repartições públicas, o comércio e instituições começam a liberar os funcionários durante o almoço. O objetivo da Anitrans é dar maior fluidez ao trânsito nesses horários. No próximo bloco, você acompanha a abertura da exposição de charges e caricaturas de um artista autodidata no centro de Niterói. E o futebol é inspiração para tanta versatilidade. Já, já. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Teu amor e te fazer canção. Poxa, Rádio Mania Especial. mulher, seu lugar é no meu coração. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Esse é o Chumbo Grosso, você já sabe. Todo sábado, 2 da tarde na Passa Ponte. Eu, Antônio Feijão, espero vocês toda semana com um resumo policial da nossa região. Niterói, São Gonçalo, Itabuna e Maricá, como em nenhum outro lugar. Só aqui no Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. A verdade doa quem doer. A quinta-feira começou com o céu claro, mas as nuvens foram tomando o céu ao longo do dia. Como fica o tempo nesta sexta-feira, Jonathan? Olá, tudo bem?
Se ontem foi o Dia dos Namorados, hoje, 13 de junho, é o dia de Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro e padroeiro dos namorados. Segundo a lenda, Santo Antônio teria jogado um saquinho com moedas para duas moças que não tinham dinheiro para pagar o dote do casamento. E assim começou a fama do santo em unir casais. E agora, vamos à previsão do tempo? Nesta quinta-feira, uma massa de ar seco vai garantir sol em toda a nossa região. Podem ocorrer períodos com muitas nuvens, mas não há previsão para chuva. Acompanhe no mapa a previsão para a sua cidade. Niterói terá a temperatura mínima de 19 e a máxima de 25 graus. Em São Gonçalo, as temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Itaboraí terá os termômetros entre a mínima de 17 graus e a máxima de 25. Já em Maricá, teremos temperatura mínima de 21 e a máxima de 26 graus. Um artista autodidata que trabalhou por quase 10 anos como chargista no jornal São Gonçalo está reunindo boa parte de suas obras numa exposição em cartaz no Centro Cultural Abrigo dos Bondes, no centro de Niterói. A exposição Caricaturas do Caricaturista Vinícius, composta por charges e caricaturas de grandes personalidades do cinema, esporte, música e da televisão, reúne trabalhos dos quase 23 anos de carreira do artista. Natural de Nova Friburgo, Marcos Vinícius Cabral Camelo diz que é autodidata e revela o que ter uma exposição com suas obras significa. É um aparato de 23 anos que eu completo, né? De charges, caricaturas, ilustrações. É a primeira vez que eu faço aqui em Niterói. Já fiz com essa, é a quarta exposição, 3 no Rio e aqui em Niterói é a primeira. Aqui é um aparato do que eu já fiz para alguns veículos de comunicação, como dos 2 livros que eu publiquei, jornal bilíngue que tinha no Rio, revista Ele e Ela e algumas que eu já fiz e saíram no jornal São Gonçalo. Estou adorando a exposição deles, as caricaturas deles são lindas, são bem desenhadas, dá pra gente perceber bem quem são os artistas. As caricaturas do futebol são fantásticas, dos ícones então nem se fala, são incríveis, adorei. Estou gostando bastante da exposição. Eu gostei bastante, foi essa daqui do Luciano Huck, porque ele deixa uma dedicatória muito bacana pro Luciano, eu acho que ele é bem fã dele, né? Elogia a carreira dele, a família dele, eu achei muito bacana. Eu passei aqui agora e gostei da exposição, bonita e o cara fez bom trabalho, bom do cara, que o cara é muito bom nessa arte que ele faz, né? Caricatura, né? Então é bonito, lindo de se ver isso aí. A curadora Teca Nicolau, fã do trabalho de Vinícius, contou que a seleção das caricaturas foi feita pensando em mostrar a versatilidade do artista. E não quis só também focar em futebol, né? Eu quis mostrar toda a carreira dele, né? Que ele trabalha com todo, né? Com jogadores, com artistas, com músicos, né? E eu gosto muito. Além dos desenhos, os livros Os Imortais do Flamengo, no qual Vinícius foi convidado para ilustrar, e 150 curiosidades de Copas do Mundo, lançado recentemente com coautoria do artista, estão disponíveis para os visitantes folhearem. O primeiro foi em dezembro, quando o Flamengo foi tricampeão da Copa do Brasil, recebi o convite do Pascoal, da Maquinária. Aí, esse livro eu só ilustrei. Fiz 15 charges para esse livro, foi publicado em dezembro. E agora, ano passado, foi lançado o 150 Curiosidades de Copas, que eu sou coautor do livro. O Gustavo Roman, que é o jornalista que escreveu, ajudei a escrevê-lo e fiz 70 charges. E quem quiser conferir essa exposição com a arte do Vinícius, é só chegar no Centro Cultural Abrigo de Bondes, terças a sextas, das 9 às 5 da tarde e sábados, das 11 às 4 da tarde. A visitação vai até o dia 31 de julho e a entrada é franca.
não deixem de conhecer o trabalho super irreverente do Vinícius. A exposição está apenas começando. Na banca mais perto da sua casa, você encontra o jornal mais lido da região, o São Gonçalo, que traz nesta sexta-feira: traficantes travam guerra real e virtual no Fonseca. Casal de namorados desaparece em Niterói. Suspeitos de arrastão são presos em São Gonçalo. O Passaponte Notícias termina aqui. A gente se vê de novo na próxima edição. Um abraço. ZYB 533, TV Passa Ponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo.